Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nossa primeira live de convidados aqui. Semana inteira cheia de convidados aqui das mais diversas áreas. Na verdade, tem mais advogados que pessoas de outras áreas, mas enfim, são advogados que trabalham com campos tão diferentes do direito que vocês vão falar, poxa, não parece direito. Então vocês vão achar que são cinco pessoas, cinco áreas completamente diferentes. E então a gente vai começar hoje nossa primeira live. Aqui a gente vai ter mais quatro no decorrer da semana. Se você está vendo isso no dia da gravação, no dia do ao vivo, ouvindo na gravação ainda hoje, a gente ainda vai ter amanhã a Amanda Bertoni, que é de PO. Quarta a gente vai ter o Maurício Alvoleta, que é teólogo, filósofo, escritor, redator, um cara das letras aí. Quinta a gente vai ter a Camila Mondaca, especialista em direito médico, para falar um pouquinho também sobre como a LGPD impacta hospitais, clínicas médicas, enfim. E também, na sexta, para fechar com chave de ouro, a minha querida amiga Camila Pinheiro, aliás, para falar sobre Custom Success aplicado a LGPD. O que é isso? O que não é? Customer, customer Service. Customer Success, aliás, está começando a chegar agora no direito. Algumas outras áreas já tem, principalmente o pessoal da tecnologia, mas está começando a vir em peso no direito, então é legal a gente entender como isso vai funcionar. Então, sem mais delongas, eu vou convidar aqui o nosso convidado de hoje. Vamos lá. Esperar abrir aqui a nossa tela. Fala, meu camarada. E aí, mano, tranquilo? Tudo bom, cara? E com você? Deu uma travadinha aqui pra mim. Agora parece que voltou. Tudo bom, cara? Tranquilo, cara, e com você? Show de bola. Tá me ouvindo bem aí? Tava com um probleminha no fone aqui, mas já resolveu. Vambora. Tranquilo, meu camarada. Vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelo convite, Vamos lá, cara, pra cara. gente poder falar sobre esse O que é tema isso, aí. cara? Segurança em banco Obrigado de você, dados cara. é algo fundamental, né, cara? É um absurdo, mas antes da gente começar a entrar no tema, fala aí pro pessoal quem que você é. Que eu tenho certeza que o pessoal do direito não vai te conhecer. Seus seguidores vão, mas vão ver os advogados também pagando pau pro seu currículo. Show de bola, cara. Essa pergunta é difícil de responder, né, cara? Quem sou eu? É uma pergunta muito filosófica, né? Profunda, né, Mas cara? vamos lá. Profunda, profunda pra caramba. Cara, eu sou um cara que trabalha com tecnologia há mais de 15 anos e desde o meu primeiro período da faculdade eu me apaixonei por banco de dados. É uma coisa que tenho focado nesses últimos 15 anos, tanto trabalhando em algumas empresas, né, como administrador de banco de dados, que na área de TI é muito conhecido como o DBA, o Database Administrator. E depois tive a oportunidade de ter a minha empresa de consultoria, de ser sócio de uma empresa de consultoria, na verdade, que a gente tinha uma vertical de banco de dados. Depois eu tive a oportunidade de tirar algumas certificações da Oracle, que é a líder mundial aí quando se fala de banco de dados, né? É a empresa que na área de TI é a grande referência quando se fala de banco de dados. E tive a oportunidade de trabalhar 6 anos dentro da Oracle, cara, atendendo os maiores clientes aí da América Latina quando se fala de projetos de banco de dados. Então, banco de dados sempre esteve na minha veia aí. E hoje eu tenho uma empresa de consultoria e educação, que a gente compartilha conhecimentos também sobre banco de dados. A gente já atua em alguns projetos aí em grandes empresas, prestando consultorias também, né, a nível de banco de dados. Então eu sou um cara que sou apaixonado por dados há um bom tempo. É, da hora. E você falou da parte de educação também, você tá o cara certo pra isso, né? Que você tem algumas certificações que os caras do mundo inteiro queriam ter, ralam e não conseguem muitas vezes. Exatamente, cara. Assim, na área de tecnologia é um pouco diferente das áreas mais tradicionais, né? De cargos mais tradicionais, né? Então a gente não tem, assim, você que é um cara que é advogado, você precisa fazer o OAB, né? O Uhum. médico precisa fazer um CRM. Na área de tecnologia é um pouquinho diferente, né? A gente não tem essa obrigatoriedade aí de ter a faculdade e muitas vezes uma certificação pode pesar muito mais do que uma faculdade, cara, em muitas empresas, assim. Hoje você vê matérias aí que a IBM, a Google, a Apple não exige graduação, então
para poder contratar profissionais, mas simplesmente, muitas vezes uma certificação pesa muito e o fato do cara ter uma boa, um bom histórico em boas empresas, de poder tocar grandes projetos, network, indicação, acho que isso pesa bastante. E eu tive a oportunidade de fazer uma certificação, cara, eu fui o segundo do Brasil a ter essa certificação. Foi o Oracle Certified Master, foi uma certificação que eu fiz no ano de 2010 em Atlanta, lá nos Estados Unidos. E na época só tinha um cara, e muitas pessoas duvidaram, assim, de tipo, pô, você é doido, cara, fazer uma certificação que só tem um cara no Brasil. Eu tinha que pagar US$ 2.000, cara, para fazer uma certificação lá nos Estados Unidos, na época. E eu, no meio da faculdade, assim, com poucos anos de experiência na época, eu tinha menos de 3 anos de experiência, na época da prova eu tinha uns 3 anos de experiência. Mas foi algo interessante, cara, para poder validar, assim, é uma prova prática, não é uma prova múltipla escolha, é uma prova que você vai para um laboratório da Oracle, lá nos Estados Unidos, e você passa por 2 dias de baterias simulando cenários reais na prática. Então foi uma prova que me fez ficar 3 meses trancado dentro de casa estudando, mas que me fez validar meus conhecimentos, de testar realmente ali na prática, né? E essa metodologia que eu utilizo até hoje, por quê? Não adianta só o cara ter a certificação e não saber fazer na prática, né? Então, eu aprendi desde aquela época a pegar os tópicos da certificação e testar na prática e que muitas vezes, cara, o certificado em si não diz nada. Acho que principalmente é você chegar lá no cliente e saber tocar o projeto, saber colocar a mão na massa. É o que eu falo pro pessoal, a certificação vai te levar até a porta ali. Se você vai entrar pra porta pra dentro e continuar lá, é o seu trabalho que vai mostrar. Não tem muito choro aí nisso. Exatamente, Então, ou cara. você trabalha duro aí ou Eu, não ac- dá certo. eu acredito que um profissional nunca vai saber realmente o que ele sabe se ele não for colocado à prova. E muitas vezes pode ser uma prova escrita, pode ser uma prova prática ou pode ser dentro de um projeto grande, né? É, cara. Então, é uma forma de testar os seus conhecimentos. Então, muitas vezes, é, as pessoas têm medo, né, de se passar por uma prova, de ser testado, né? E, cara, é um processo natural, assim, o medo ele vai sempre existir, mas o importante é a gente entender qual que é o nosso nível atual. E sempre tem aprendizado, né, cara? A vida é feita de aprendizados e muitas vezes são as experiências que fazem com que a gente cresça, né? Esse negócio de fazer na prática, né, às vezes é melhor. O pessoal da faculdade falava que eu era pedante, porque quando eu prestei a OAB, eu abri 0 livros, não li uma página pra prova. Mas como eu já trabalhava, fazia aquilo todo dia, toda hora, eu falei, cara, pra mim é mais um dia de trabalho aqui. E acabei que eu passei de primeira também, numa boa. E o Legal. pessoal se matou pra fazer cursinho. Eu falei, cara, se você trabalhasse, talvez você tivesse menos trabalho aí pra conseguir ser aprovado. Muito Então bom, a cara. prática é o que faz tudo, cara. Exatamente. Cara, vamos pegar um aviãozinho aqui, vamos caminhar para 10 pessoas. Acho que o legal dessas lives aqui no Instagram, né, cara, a gente conseguir ter essa funcionalidade aqui de selecionar as pessoas. E pessoal, quem tiver ao vivo aqui também, clica no aviãozinho, cara, e seleciona aqui para 10 pessoas. O nosso objetivo é compartilhar um pouquinho sobre segurança em banco de dados, LGPD, temas fundamentais aí, tanto de direito, tanto de tecnologia, né, ô Rafa? É, cara. E assim, o pessoal conversa muito comigo e fala, pô, querendo começar a trabalhar com LGPD, com direito digital em geral, mas eu não sei nada de tecnologia. Então eu falo, cara, vem aqui que a gente vai vendo aos pouquinhos. Você não precisa ser um mestre em tecnologia, mas se você entender o básico aqui com a gente, você já vai estar na frente de muita galera aí. Cara, o que eu mais vejo hoje Exatamente. é o cara vendendo curso de LGPD. Aí você pergunta pro cara, o que é um banco de dados? O cara fala, pô, banco de dados é aquela pasta do Word, aquela pasta do Windows que eu coloco todos os meus arquivos. Não é bem assim, né, cara? Pra É, quem cara. sabe, não é bem assim. E Rafa, mas aqui, tem uma galera aqui da minha audiência que tá entrando, cara. Fala quem é você aí também. Acho que é legal pro pessoal que vai assistir o replay dessa live aqui também, né? Pô, legal, então vamos ver se eu consigo me definir aí um pouquinho. Pô, galera, quem tá vindo aí pelo Guilherme, em primeiro lugar, obrigado pela audiência, né? Meu nome é Rafael Ciano, eu sou advogado, trabalho já há mais ou menos 3 ou 4 anos com direito digital e tenho focado desde 2017 em LGPD até antes dela entrar em vigor, quando a gente não tinha LGPD. Então eu era aquele cara que pegava as leis internacionais, pegava uma coisinha esparsa por aí e começava a aplicar. E agora estou fazendo esse curso aqui, então, para começar a transmitir um pouquinho disso para os novos advogados, de como fazer para trabalhar com direito digital, como fazer para trabalhar com LGPD. Que muitas vezes o cara quer trabalhar, é muito legal o assunto, e é mesmo,
mas a faculdade não dá base nenhuma para essa galera. A faculdade é sempre muito tradicional, pelo menos no direito. Então a ideia dessa live e do curso em si, o LGPD de A a Z, é poder transmitir um pouquinho de como você faz para chegar no digital sem nunca ter visto na faculdade. Exatamente, Dá cara. pra... Na nossa área aqui de tecnologia também é a mesma coisa, cara. A faculdade muitas vezes não prepara o profissional para o mercado e eu acho que a iniciativa da gente poder trazer realmente esses conteúdos assim, mais mão na massa, direto do campo de batalha, cara, eu acho que ajuda muitos profissionais a realmente entender o que que o mercado está pedindo, né, cara? Cara, e faz o cara já começar de um outro patamar que quando a gente começou não existia. A gente teve que ralar pra caramba pra chegar lá e hoje a gente consegue passar um pouquinho pro cara pra ele estar passos na nossa frente, pelo menos na largada. Exatamente, Aí meu é brother. sucesso demais. Desse jeito. Mas, cara, como eu falei agora do banco de dados, tem muito advogado ainda que não sabe. Eu mesmo entendo um pouco, mas também não sou. Se você me pedir para definir, eu não vou saber definir direito. Então explica aí pra galera o que é um banco de dados, para começar a conversa. Show de bola, cara. Banco de dados basicamente é um conjunto de arquivos que vai armazenar as informações quando se fala na área de tecnologia, né? Então, os bancos de dados, basicamente, esses conjuntos de arquivos, né? Eles são gerenciados por um SGBD, que é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que é um software que ele vai estar gerenciando aqueles arquivos para que as aplicações consigam manipular, né? Então, quando a gente fala de banco de dados, a gente normalmente sempre fala dos sistemas gerenciadores de banco de dados, que existem diversos players no mercado, né? A gente pode falar aí a Oracle, que é a grande líder desse mercado aí há muitos anos, que os maiores bancos de dados do mundo utilizam Oracle. Eu já tive a oportunidade de atender vários clientes aqui na América Latina, clientes de banco mesmo, cara, como Itaú, Bradesco, Santander. Clientes de telecom atendi todos, Oi, TIM, Vivo, Claro, é, até Nextel, enfim, várias outras. E aí, cara, todas essas empresas, normalmente o core ali, cara, o que é importante fica em banco de dados Oracle, né? Existem outros também, da Microsoft tem o SQL Server, tem o MySQL, que é da Oracle, que é gratuito também, tem da IBM. Então tem vários sistemas de gerenciadores de banco de dados, né? E alguns tipos de banco de dados são bancos de dados relacionais, né? Que é o normalmente mais comum e utilizado hoje nas empresas, né? Mas existem diversos tipos de banco de dados, mas é legal a gente entender realmente o conceito, né? Que os arquivos lá que armazenam as informações, eles normalmente são gerenciados por um SGBD, que é um sistema gerenciador de banco de dados. Cara, interessante isso aí, deu pra entender legal. Peraí, Tranquilo, cara. problema aqui. O meu aqui daqui a pouco vai Agora o latir home também, office é. cara. Peraí, só um minutinho. Tranquilo. Pô, mas legal que você tá falando de banco de dados. Caramba. Todas as informações ficam nele, né? E todas as informações, por exemplo, num banco, quer dizer que a gente vai ter um monte de dados sensíveis aí. Pessoal, vai ter nome, RG, CPF, sexo, dados bancários mesmo. Então a segurança ali é uma coisa, assim, vital para o negócio. E como é que funciona um pouquinho disso? Cara, exatamente. Eu já tive a oportunidade de passar por diversos. Só vai falando aí, eu já venho aí, rapidinho. Tranquilo. Vamos só esperar o Rafa voltar aí. Que já retoma. Opa, agora tá tudo certo. O meu aqui também já deu umas latidas aqui, cara, já. Vamos lá, Ficar em cara. casa eles querem atenção, mas vamos lá. Eu já atendi, cara, diversos clientes com ambientes bastante críticos, né? Então, assim, já atendi, por exemplo, o Instituto de Tecnologia do Governo do Estado, por exemplo, e onde rodava a folha de pagamento do Governo do Estado toda. Caramba. E já atendi, por exemplo, ambientes, cara, de siderurgia, que muitas vezes, se o banco de dados estivesse disponível, não conseguia emitir nota fiscal para poder os caminhões sair, fazer uma fila de 20 caminhões e prejuízo de milhões se o banco estivesse fora. E a gente consegue ver assim, a importância do banco de dados das informações, né, cara? Até mesmo ambientes de bancos mesmo, né? Quando se fala de instituições financeiras, né? A importância, né? E, cara, ali tem dados muito sensíveis, né? Que muitas vezes, eu atuando diretamente com o banco de dados Oracle, a gente consegue entender que existem ferramentas de segurança que você adquire, então options de segurança para que você consiga realmente manter os seus dados, o seu banco de dados ali
totalmente seguro, né, com diversos fatores, né? Então, tanto a nível de criptografia, a nível de mascaramento de dados, a nível de diversos fatores de segurança, né? Então, existem dados muito críticos e que muitas vezes utilizando essas ferramentas a gente consegue fazer com que nem o próprio DBA, que é o administrador, o cara que tem aquela permissão máxima, né, ele consiga acessar algumas informações. Por quê? Cara, ele tem que administrar de forma mais técnica e não de forma sensível ali algumas informações que podem ser manipuladas, né? Então, realmente existem dados, cara, que não podem vazar de jeito nenhum. E o DBA normalmente ele é responsável até por conceder essas permissões, né? Então, muitas vezes tem aquela questão de você ter o DBA, onde ele é responsável por dar as permissões de quem acessa o banco de dados. Então, Uhum. muitas vezes, cara, existem várias políticas dentro das empresas que você cria ambientes separados e segregados, ambientes de desenvolvimento, homologação e produção, onde no ambiente produtivo, cara, o desenvolvedor não vai ter acesso. O ambiente produtivo, ele primeiro vai testar no ambiente de desenvolvimento, vai mandar o que ele desenvolveu para o ambiente de homologação, para poder testar, homologar, e depois, se deu certo, está tudo ok, está tudo validado, beleza. Vamos fazer o deploy disso em produção, para que o pessoal não fique desenvolvendo realmente no ambiente produtivo, né? Então, normalmente grandes empresas conseguem segregar os ambientes dessa forma. Pode crer, é o que eu sempre falo pro pessoal. Primeira coisa, quem tá autorização para ver o que na empresa? Que normalmente eu pego empresa de médio porte, aí os caras, pô, o cara do RH tem acesso ao quê? O cara de vendas tem os mesmos dados do RH? E uma coisa que o pessoal não pensa muito, fala, não, tá ali, tá tudo junto no servidor, quem quiser pega, né? E isso é crítico pra caramba, não só pra LGPD, mas pode vazar algum segredo industrial da empresa, N coisas podem dar errado ali, porque os caras não tiveram o básico ali de compartimentalizar o que era importante pra cada um, né, cara? E até tem uma Exatamente, história cara. engraçada disso. Faz o que uma semana eu tava fazendo uma consultoria, aí eu perguntei pro cara, né, não, beleza, mas como é que é seu banco de dados? Ele é anonimizado, quem tem acesso àquele? Ele fala, eu não sei. Eu falei, não, como assim você não sabe? Porque a empresa que fez o site pra mim é o cara que cuida do meu banco de dados, então eu não mexo nada com ele. Eu falei, cara, como assim? Você tá deixando um terceiro que você não sabe bem dizer, você não sabe quem é, só contratou pra fazer um site, tá deixando o cara cuidar do seu banco de dados ali. E assim, é uma empresa que tinha dados de bancários, era um e-commerce, então imagina o que podia acontecer ali se o cara, o desenvolvedor do site, tivesse querendo fazer alguma coisa errada. Cara, pois é, É, e cara, é quando se complicado fala de isso. banco de dados, a gente tem que entender que muitas vezes dados sensíveis, né? Imagina você ter um e-commerce com toda a sua base de clientes e se esses dados vazam para sua concorrência, poder se comunicar com toda a sua base de clientes, né? Um público totalmente É, cara. segmentado. Muitas vezes, cara, até o caso do 11 de setembro, né? A gente viu muitas vezes bancos de dados que não tinham uma política de proteção ali, de contingência, ou que a contingência estava na segunda torre, e que, cara, empresas quebraram por conta de não ter os seus dados disponíveis, né? Então, tanto a nível de vazamento, tanto a nível de proteção, eu acho que é fundamental a gente pensar nisso. Cara, eu tive algumas experiências nesses 15 anos, né? De muitas vezes de você alertar sobre a questão da segurança, de muitas vezes isso está envolvendo empresas, equipes, etc. E muitas vezes, cara, tem desenvolvedor manipulando dados ali confidenciais, cara. E isso foi avisado. E simplesmente por não tomarem atitude, assim, de você enviar um relatório e simplesmente, ah, não, tem que fazer, vamos liberar o acesso porque tem que estar pronto e tal. E, cara, teve uma situação específica dentro de um órgão de governo onde os processos relacionados àquele desenvolvedor estavam sumindo, assim. Ele entrava e manipulava os dados dele e as audiências dele nunca chegavam e tipo, e cara, sem Caramba. entender até o nível que a coisa pode chegar, né? Se tiver um acesso realmente que não deveria aquela informação, né? Então isso é algo muito É sério que complicado. pode, inclusive, ir para medidas aí legais, né, cara? O cara às vezes pode ser até preso dependendo do que ele fizer com os dados. Pode, cara, essa invasão é considerada crime, inclusive. Então não é só uma multa que o cara vai tomar depois ou vai ser demitido da empresa. O cara pode
e preso por vacilo. E, Mas, cara, cara, você falou agora há pouco. hum, Opa, não, terminei. Terminei esse eu acho raciocínio até depois. legal a gente falar sobre situações reais, porque a gente começa a entender como que isso aplica no nosso dia a dia, né? Tem até um aluno da minha empresa, da DBA sempre, da nossa parte de treinamentos. Hoje a gente está com mais de 700 alunos. E um deles, cara, ele é DBA do Exército, lá de Brasília. E, cara, teve uma situação que invadiram o banco de dados e estavam vendendo o banco de dados com as informações na Caramba. internet, cara. E ele chegou pra gente desesperado e tal. E, cara, existem várias formas de você evitar isso. E as features de segurança estão ali, mas você precisa utilizá-las de forma correta. Então, assim, a gente precisa entender até que ponto a gente tem a responsabilidade de conseguir habilitar essas ferramentas de segurança para que isso não aconteça e até que ponto, cara, a gente consegue realmente entender assim, se a gente tem a licença adequada para poder utilizar aquela ferramenta, se não é uma opção que tem que ser comprada à parte ou não. E que muitas empresas, cara, hoje a gente está com diversos projetos que estão nesse tipo de situação, de ter que implementar uma solução específica, só que a parte de segurança é muito cara e fica buscando alternativas, de repente, mais baratas para ver como que viabiliza o projeto, né? Para como que mantém o projeto de forma segura, né? Então é uma dor muito grande, cara, que a gente está falando aí, muito atual, né? Pode crer. E, cara, você falou agora do preço, é um negócio que vira e mexe no direito. Os caras falam, pô, eu tenho que fazer um contrato, eu tenho que fazer um programa de adequação, mas em vez de querer pagar o profissional, eu vou na internet que os caras me cobram R$ 50 um modelo. Aí o cara acha que é pegar aquele modelinho, colocar o nome dele, que tá pronto. Tem muito isso também no TI, ou o pessoal tá mais consciente? Cara, sem dúvida, existe bastante. E a questão do preço envolve outras camadas, né? De muitas vezes você tem um produto que faz um determinado tipo de proteção no banco de dados. E muitas vezes, cara, só para você ter uma ideia, hoje eu recebi um e-mail de um gestor de uma empresa, de uma grande empresa aí, a nível da América Latina, que para ele habilitar a ferramenta de segurança, cara, era US$ 15.000 por core da máquina. Tá? E a gente está falando de um cluster aí, cara, de aproximadamente uns 8 servidores. Cada um desses servidores deve ter, em média, mais de 50 cores. Tá? Então você está falando, cara, para você habilitar uma feature de segurança, está falando de milhões, cara. De milhões, literalmente. Porque dentro de cada máquina você vai ter vários processadores, vários sockets vão ter vários cores, né? Então o licenciamento de algumas features de segurança, cara, é US$ 15.000 por core. A gente está falando aí de centenas de cores, literalmente. Então vai dar um projeto aí de milhões de reais só para habilitar uma feature de segurança. E aí, cara, essa é uma feature nativa da Oracle em si, né? Então a gente está falando de um projeto grande, de um cliente grande, que atende, assim, pô, América Latina toda no nicho dela, né? Mas que a gente está falando de algo super crítico, né, cara? Super crítico. Então que a gente não pode. A gente tem que entender que o investimento ele vai ser equivalente ao tamanho do nosso faturamento, do nosso impacto, né? Do tamanho da empresa. Então, muitas vezes o pessoal quer buscar alternativas um pouco mais baratas, até existem alternativas, mas muitas vezes não tem tanta eficiência assim, né? Então a gente tem que pensar que muitas vezes dá para a gente manter o banco de dados sem criptografia? Dá, existe um risco. E, cara, existem ferramentas mais baratas que muitas vezes você vai economizar na solução, mas você pode, cara, gastar muito com serviços, implementação e fazendo gambiarra, entendeu? E na Uhum. implementação, cara, é aquilo, a gente vai tentar reinventar a roda, né? Então isso pode ser muito mais custoso do que comprar uma solução pronta e nativa que vai atender totalmente a solução, entendeu? Às vezes o cara quer ir no apetite de risco e fala, não, eu tô aberto a ter muito risco, só que esquece que o risco não é só o dinheiro que ele tá envolvendo ali. O cara esquece que tem N coisas ali atrás que se tivesse um cara ali mais capacitado de repente para orientar o cara tivesse um bom DBO, um bom cara de TI, um bom head de TI para falar com o cara, talvez ele não parasse e pensasse duas vezes para fazer isso. Mas cara, você falou em Exatamente. segurança agora há pouco, você tinha falado das torres gêmeas, né, que os caras colocavam um backup um no outro. Vou levar um pouquinho o assunto para nuvem, que é uma coisa que o pessoal sempre pergunta.
Até que ponto ela é realmente mais segura, menos segura? Vale a pena de fato usar ela? Um servidor local pode ser mais seguro? O que você acha? Cara, o pessoal tem que entender que quando a gente está falando de ambiente de nuvem, você tem algumas responsabilidades que continuam com você e algumas responsabilidades vão ser do fornecedor daquela nuvem que vai estar te dando toda a infraestrutura, tá? Então, algumas coisas, quando se fala de nuvem, você vai ter alguns incentivos para que na nuvem você não pague tantos licenciamentos assim. Esse tipo de licenciamento que eu te Uhum. falei aí, de 15 mil dólares por core, na nuvem, isso você já ganha por nativo, tá? Então, muitas vezes, no ambiente on-premises, que é um ambiente não nuvem, né? Você dentro do seu data center, gerenciando as suas máquinas, você vai ter que comprar as licenças de tudo. Muitas vezes você não vai ter esse tipo de incentivo, né? E quando se fala de banco de dados Oracle, na nuvem da Oracle você vai ter muitas iniciativas aí, muitos benefícios de estar migrando para a nuvem, né? E a gente tem que entender que existem algumas responsabilidades, né? Então, na nuvem, nós temos alguns tipos de provisionamento, que é o IaaS, o SaaS e o PaaS, né? O infraestrutura como serviço, que muitas vezes aquela responsabilidade de ter aquelas máquinas lá, você consegue provisionar, mas quem gerencia o hardware é o próprio player, né? Você pode ter a questão do gerenciamento da plataforma ou do software em si, né? Então você tem níveis que você tem de responsabilidade. E o que a gente tem que entender quando a gente está falando de segurança na nuvem? A gente tem que entender que, dependendo do tipo de provisionamento que eu faço no meu banco de dados na nuvem, eu não vou ter acesso nem ao sistema operacional. Então, por exemplo, às vezes a gente faz um provisionamento que você não tem acesso ao Linux, lá, à máquina, para poder remover um arquivo, para poder acessar as coisas. Então, automaticamente, dependendo do nível de provisionamento, né, existem hoje até uma forma de provisionar banco de dados, como banco de dados como serviço, que você já tem como padrão todas as features de segurança habilitadas e que você já tem os acessos cortados por padrão. Tá? Então a gente consegue ver como que a nuvem consegue trazer iniciativas para que você gerencie o seu banco de dados de forma segura. Mas eu acho que existem alguns mitos quando se fala de segurança na nuvem e seguranças de on-premise, né? O pessoal fala, vou deixar meus dados lá na nuvem, vai estar disponível, até governo, né? Eu acho que é um grande tabu essa questão de nuvem, né? O pessoal acha que é uma nuvem mesmo, né, cara? Pois é, cara. E não é bem assim. Por quê? Eu acho que existe muito aquela falsa sensação de segurança. Por quê? Os dados estão no meu data center, estão seguros. Mas muitas vezes as portas do seu data center estão todas abertas, cara. Muitas vezes o cara está com o dado dentro de casa, só que está tudo sem criptografia, as senhas estão tudo welcome 1. E, cara, senhas totalmente fáceis, não tem política de nada. Eu acredito que segurança, cara, vai muito mais do que ferramentas, vai a nível de cultura de segurança. De você, cara, conseguir implementar realmente processos para que você consiga ter políticas ali, cara. A cada 3 meses vai resetar a senha de todo mundo, tem que mudar a senha. Então, existem várias coisas que você pode implementar ali no dia a dia, cara, coisas simples, que vai automaticamente deixar o seu ambiente muito mais seguro. E não adianta nada, cara, a gente, por exemplo, manter o nosso banco de dados dentro do nosso data center, totalmente on-premise, que aqui é seguro, né? E aí, cara, o seu backup, ele tá sem criptografia, não tem nada. Aí alguém vai lá, entra na sua rede, consegue pingar, acessar o seu banco de dados e muitas vezes copiar os seus arquivos de backup. Qualquer fornecedor chega lá, dá acesso às máquinas, as máquinas não estão num ambiente fechado, a rede está acessando de tudo para tudo, não tem firewall, não tem nada. E muitas vezes, cara, você está com as portas abertas, ou até mesmo está dentro do seu data center, mas você está com o seu ambiente exposto para a internet. E muitas vezes, cara, tá com falhas de segurança, né? Então, assim, tanto no ambiente on-premise, tanto no ambiente cloud, existem políticas e coisas que você precisa habilitar para que você mantenha o seu ambiente seguro. Então, a gente tem que entender que a área de tecnologia, existem ferramentas para poder manter o seu ambiente seguro, mas se você não souber utilizá-las da forma correta, cara, não adianta. Não adianta a gente querer ter aquela falsa sensação de segurança, de estar com as coisas dentro de casa, mas as portas e as janelas da sua casa estão todas abertas e reganhadas, entra quem quiser, cada um vai lá, pega o que quiser e faz o que quiser com as informações. Então, tem que tomar muito cuidado a respeito disso e entender que na nuvem, muitas coisas que eram totalmente sua responsabilidade no on-premises,
na nuvem, algumas coisas o provedor de cloud ele vai estar responsável por aquilo, como gerenciar o hardware, como gerenciar o SO. Então, muitas vezes, algumas dessas camadas você consegue passar essa responsabilidade para o player de cloud. E é legal, pensando, trazendo para o direito, se está na nuvem a responsabilidade do provedor, se acontecer algum vazamento, alguma coisa, a sua empresa pode entrar com uma ação contra o servidor depois para cobrar os danos que ela sofreu. Então, esse mito de falar, pô, não é seguro, pô, não é seguro até a página 2. E juridicamente talvez seja melhor para você. É aí que eu Exatamente. falo para meus alunos sempre. Os caras querem pegar um pedaço de papel que eles viram na internet e aplicar como política de privacidade, eles não vão. O programa não vai estar levando em conta isso. Então os caras não tem um cara que entenda a dor deles ali, que consiga fazer um relatório bom de risco para pensar em todas essas possibilidades. E cara, você falou agora há pouco de como deixar a casa segura, tem até um caso bem famoso, eu não lembro se é o do Snowden ou de algum outro militar americano, que o cara começou a vazar dados que ele pegava em PDF do servidor do exército. Então quer dizer, o cara tinha várias informações top secret lá, que estavam todas em PDF de uma apresentação pro Pentágono, sei lá pra quem, e o cara simplesmente colocou o pendrive lá, baixou tudo, foi pra casa e dane-se. Cara, às vezes a cultura da empresa serve muito mais do que uma medida muito tecnológica. Coloca uma ceia forte, não salva o que você não tem que salvar, não manda pra quem você não tem que mandar, não compartilha a senha. E cara, é um negócio que você vê em todo escritório de advocacia. O pessoal que tá me assistindo sabe disso. Tem o token na assinatura digital e ela é pessoal. Cada advogado tem que ter a sua. Mas pega escritório com 10, 15 caras e todo mundo tá usando o do sócio, que só o sócio quer assinar. Aí, pô, o que adianta ter um negócio que vai garantir segurança e 15 caras estarem com ele na mão e com a senha? Aí não tem o que fazer mesmo, cara. Sua casa tá desprotegida. Não interessa o que você coloque dentro. Exatamente, cara. Eu acho que tem que pensar muito nesse sentido. Eu acho que cultura, processos, fundamental quando a gente fala a nível de segurança. E saber utilizar a tecnologia da forma correta, né? Então não adianta nada a gente colocar na nuvem também, mas não saber manipular o seu banco de dados na nuvem da forma correta, né? Muitas vezes liberar lá o IP público lá para acessar de qualquer lugar, deixar as portas abertas, deixar que as pessoas acessem o seu banco de dados. Então podem ter muitas brechas de segurança que, cara, são conceitos básicos aí que podem ser implementados. E eu acho que tem até algumas linhas aí que a gente pode falar também, quando se fala de segurança a nível de banco de dados, né? De implementação no ambiente, né? Eu acho que a primeira parte de criptografia de dados é algo fundamental. Cara, você poder trafegar os seus dados pela rede de forma segura, né? Então, muitas vezes o pessoal está trafegando os dados pela rede com dados não criptografados. Você pode ter um sniffer lá na rede, cara, que pode estar lendo as suas informações que estão sendo trafegadas. Então, acho que a criptografia, cara, é um dos primeiros pontos aí que a gente tem que pensar a nível de segurança, né? Cara, se você realmente está trafegando do seu ambiente on-premises para a nuvem, ou da nuvem para on-premises, ou se você está com os dados na internet, ou até mesmo dentro da sua empresa, e muitas vezes você tem várias pessoas acessando a sua rede, cara, isso pode ser um ponto importantíssimo, né? Tanto criptografia a nível de tráfego de dados, de ter os seus backups também a nível de criptografia, ter criptografia dentro do seu banco de dados, de ter tabelas criptografadas, ter space criptografadas, as estruturas internas do SGBD, né? Então acho que é um primeiro ponto que eu acho que é uma boa prática aí quando se fala da área de tecnologia. E também, de repente, pensar depois no VPN também, que é um pouquinho mais caro, mas também não é tão absurdo e Sim, vale muito a pena. sim, O que eu cansei de ver escritório fazendo, cara, os caras dão um computador pro colaborador trabalhar de casa e falam, ó, você não pode trabalhar com o seu porque não é seguro. Só que o notebook da empresa não tem um acesso ao VPN, não tem nada que garanta a segurança dos caras. Fala, pô, então não faz exatamente, diferença aqui. Só tá gastando exatamente. dinheiro à toa. Outro ponto também, cara, que eu acho que pode ser uma dica bem importante aí quando se fala de banco de dados, é a questão dos mascaramento de dados não produtivos, né? Normalmente você tem aquela questão de ter ambientes segregados, desenvolvimento, homologação e produção, como eu falei anteriormente, né? E muitas vezes nesses ambientes o desenvolvedor fala assim, ah, faz uma cópia do banco de produção para poder implementar uma nova funcionalidade aqui. E, cara, você tem uma cópia do banco de produção, você tem dados sensíveis, né? Então é importante que quando você faz essa cópia, você consiga mascarar os dados que são sensíveis.
Então, informações realmente que não devem ser vazadas aí, cara, muitas vezes podem estar sendo acessadas por pessoas que não deveriam, né? Eu acho que esses são outros pontos. A monitoração ativa, né, cara, do acesso aos dados. Então, você pode monitorar os usuários do banco de dados para ver o que eles estão acessando, que tipo de privilégio que eles têm. Será que eles estão com privilégio de mais? Será que estão com privilégio de menos? Será que realmente o desenvolvedor lá da ponta precisa acessar o banco? Será que o cara que está acessando um relatório específico uma vez por mês, ele está com privilégio para acessar tudo, ao invés de só aquelas tabelas específicas do banco de dados? Então, a monitoração ativa dos acessos aos dados também eu acredito que é algo fundamental. Redução de privilégios, né, cara? Cortar realmente. Cara, sua aplicação não tem que ter privilégio de DBA, não, cara, de acessar tudo. Então, sua aplicação tem que acessar as tabelas tal. Algumas tabelas específicas, cara, você vai ter acesso só de leitura. Você não precisa fazer, não ter privilégio de update, de delete, de insert. Então, entender que alguns usuários, cara, eles vão ser só consulta. Outros usuários específicos vão ser criados só para poder manipular alguns dados específicos. Alguns usuários específicos vão usar só dentro de uma aplicação específica, numa tela, que tem que inserir alguns registros dentro do banco de dados. Então, muitas vezes, pessoas da aplicação, né, traz, assim, privilégio de tudo para tudo. Cara, não é assim. Então, realmente tem que ter um filtro para poder trazer esses dados. E aí, cara, é a questão de firewall também, né? Aquilo como você falou, até a questão de VPNs, firewalls, cara, são fundamentais na hora de trafegar informações, de você entender qual que é a porta que acessa o banco de dados, de que, cara, a estação de trabalho das pessoas, da maioria dos profissionais ali que estão numa rede, cara, não tem que ter acesso ao servidor de banco de dados diretamente. Quem acessa o banco de dados é só a aplicação. Então, dividir isso em camadas, né? Quais são as portas realmente que deve ter acesso? O seu usuário em si vai acessar o quê, cara? Vai acessar o banco de dados, vai acessar o sistema operacional, vai acessar a sua aplicação, tem que ter acesso a tudo, tem que ter acesso a mais ou a menos. Então, tudo isso, cara, acho que tem que ter políticas realmente para que a gente consiga manter os nossos dados seguros, né? E quando se fala de produtos Oracle em si, que eu sou especialista há mais de 15 anos, né? A gente tem diversas features que a gente consegue trazer esse nível de segurança, né? A Oracle dentro da cloud, ela tem o Data Safe, que é uma opção que ela até, para quem já está com o seu banco de dados na nuvem, ela é uma opção que, se eu não me engano, não tem custo. Você consegue habilitar as features de segurança, então você ganha alguns benefícios por estar na nuvem. E aí, dentro do seu ambiente on-premise, você vai ter que pagar para utilizar essas features, né? Então, você tem, por exemplo, o Oracle Database Vault, que é uma questão que você limita o acesso até para o próprio DBA, que é o administrador. Ele não tem acesso a alguns dados sensíveis. Tem o Oracle Data Masking, que basicamente ele consegue mascarar alguns dados quando você pega cópias do banco de produção, por exemplo. Tem o Oracle Advanced Security, que ele tem inclusive o Transparent Data Encryption, né, que é a parte de criptografia. Tem o Oracle Key Vault, tem o Oracle Label Security, tem o Oracle Audit Vault, que você vai fazer auditoria. Cara, deu algum problema, eu quero saber quem mudou esse dado. Beleza, vamos atrás, vamos descobrir qual foi o IP, qual foi o horário e descobrir. Então, a Oracle fornece essas tecnologias, né? Tem o Database Fire, inclusive consegue fazer esse intermédio aí, desse meio de campo na comunicação, para poder realmente bloquear ou não alguns acessos. Tem o Data Redaction. Então, cara, tem muitas ferramentas que a gente consegue utilizar e cada uma delas, cara, consegue aprofundar nesses níveis de segurança para que você tenha controle. Se você tiver no seu ambiente on-premise, muitas vezes você tem que pagar e não, dependendo do seu ambiente, não vai ser barato. Se você tiver no ambiente cloud, cara, muitas vezes pode ser muito mais tranquilo aí para você utilizar essas ferramentas que elas já vêm habilitadas de forma nativa, mas você tem que configurá-las, né? Então ela está disponível para você, mas você precisa saber utilizar da forma correta. Pode crer. E para caminhando já para o final, o pessoal mandou uma mensagem aqui para mim perguntando, né? Uhum. O que é melhor do ponto de vista prático? Financeiro eu acho que não, mas mais do ponto de vista prático. Deixar essa parte com o seu cara do TI ali, quando a gente está falando de uma empresa de pequeno, médio porte, que vai ter um ou dois caras no TI, ou contratar uma consultoria com um cara que manja mesmo de DBA. Eu acho que o cara do DBA vai ser melhor, mas você acha que até nessas pequenas consultoria é um serviço que você diria que é essencial para a segurança da informação? Olha, se tratando que a LGPD não é uma opção hoje. Cara, tá. Tá me ouvindo aí? Eu tô te ouvindo bem. Pô, eu corto aqui.
Tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo. Não. Eu tô te ouvindo bem. Você tá me Ó, ouvindo? pessoal que tá aí no chat, se vocês estiverem ouvindo alguma coisa, Eu tô te ouvindo manda aí normal. pra gente. Se estiverem escutando o som. Tô te ouvindo normalmente. Tô tranquilo. Pessoal que tá no chat, manda um ok se vocês estiverem escutando o Guilherme. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir aí? Que pra mim aqui você tá mutado. Só diz aí se o áudio tá ok. Estão me ouvindo, cara. Vamos ver aqui, a Amanda, eu sei que tá me vendo. Vocês estão escutando o Guilherme? Então, É, aparentemente estão me ouvindo. Amanda, a Val Menezes. Tá todo mundo escutando cara, eu não tô certinho. te escutando, mas o pessoal tá te escutando. Então, repete a pergunta aí, ô Rafa, que eu me perdi aqui, cara. Tá me ouvindo Opa, agora? não. Não? Quer que eu saia e entre de novo? Som aqui. Vou mandar o convite aqui de novo pro Guilherme. Me ouve agora, cara? Agora eu tô escutando. Não sei o que aconteceu, mas agora Não, foi. o Instagram é meio bugado, faz parte, cara. Tranquilo. Eu saí, entrei de novo aqui e voltou. Vamos lá, cara. Você falou aí sobre algumas recomendações, se isso fica a cargo do profissional de TI dentro das empresas ou se você contrata uma consultoria externa, né? Isso. Cara, eu acho que existe assim a parte técnica e a parte jurídica de entender realmente o que que precisa ser feito, né? Eu acho que nesses dois casos, eu acho que uma consultoria ela pode te ajudar bastante. Então, assim, eu sou muitas vezes requisitado aí por grandes empresas que já têm um time de TI muito grande, com mais de 30, 50 funcionários, para poder trazer boas práticas de como implementa a parte técnica dessas ferramentas de Oracle lá dentro, entendeu? Então acho que vai depender primeiro muito qual o tipo de banco de dados que você usa. E também a LGPD não é só no banco de dados relacional, né? A gente falou casos aí de PDFs. Aham. Existem Sim, é dados coisa não pra caramba. além dos dados estruturados, né? Então, só quando a gente fala de banco de dados, por exemplo, se for falar de Oracle, muitas vezes uma consultoria como a DBOCM, ela pode te ajudar bastante de como você pode habilitar essas features, de quanto que custa essas features, de como que você deve realmente implementar da melhor forma possível. Cara, muitas vezes, assim, só o cara ali da TI, sem levar o gestor e ter uma validação de uma consultoria, ele não vai ter os dados assertivos para ele poder realmente tomar a decisão, né, cara? Muitas vezes o técnico que está ali na ponta não é só o cara técnico, né? Eu acho que envolve muito mais do que isso, envolve uma cultura. E muitas vezes o cara técnico ele fala com o gerente dele, mas o gerente dele não está nem aí, cara, com segurança. Porque precisa Aham. porque precisa fazer não sei o quê. E, cara, eu acho que se você for o cara técnico que está sentado ali na ponta, acho que a primeira coisa importante, você documentar, cara. Faz um relatório, entrega, formaliza isso. Ó, essas são as minhas recomendações e tal. E muitas vezes, se tiver algo que não esteja no seu alcance, eu recomendo que, pô, seja que a gente contrate uma consultoria para que consiga apoiar realmente na implementação, que muitas vezes, cara, muitas ferramentas dessa aqui têm um custo muito alto e muitos profissionais nunca colocaram a mão na massa numa ferramenta de segurança dessa e muitas vezes não tem o treinamento ali, cara. Existem vários treinamentos dentro da Oracle, inclusive dentro da DBOCM, para poder te capacitar tecnicamente para implementar essas features de segurança, entendeu? Então, hoje nós gravamos várias aulas para mostrar tecnicamente como que a gente implementa isso. O nossa empresa de consultoria também entra dentro de grandes empresas para poder implementar esse tipo de coisa, onde muitas vezes fica muito mais rápido e muito mais barato que fazer a capacitação e deixar tudo dentro de casa, né? A responsabilidade é da consultoria que está prestando e de
ter o profissional interno acompanhando, né? Então, depois que o processo já se iniciou, que já tem um plano específico para poder realmente iniciar esse projeto de adequação LGPD de segurança, cara, eu acredito que a consultoria pode ajudar bastante. Eu acredito que a parte das empresas assim, não deve economizar em poder realmente consultar a experiência de quem já implementou isso em outros ambientes, né? Eu acho que economiza muito o tempo e os riscos quando se fala de adequação LGPD. Não sei o que você acha, cara. Então, eu concordo. É que tem muita gente lá do que pensa que se tem um cara de TI lá no meio, ele fica com medo às vezes de, pô, vou sugerir um cara externo, o cara vai pegar mal com o cara, vai criar caso. E assim, você está sendo pago para fazer uma implementação e para mostrar para o cliente o que você tem que fazer. Então, aí já fica uma dica, não tenha medo de apontar e falar, pô, esse cara aqui talvez não seja o mais adequado. Claro, você vai falar com jeitinho, vai saber como levar, mas leva para a diretoria, leva para o cara que te contratou, mostra por que você precisa, ou por que seria adequado ter um cara externo. E é claro, depois vai ser com a empresa. Se eles acharem que seus argumentos foram bons o bastante, e está dentro do budget deles, vão contratar. Se não, mais pra frente der pau e falar, poxa, um banco de dados podia ter ficado melhor. Fala, podia. Tá aqui documentado bonitinho, eu falei pra você fazer isso. E a empresa, no final das contas, é que tem que escolher o que vai fazer ou não. Se eu sou um consultor. Mas Exatamente, eu acho que é cara. isso aí, cara. E eu acho também, até complementando, Rafa, é que assim, muitas vezes, cara, o time interno de tecnologia, de TI, está envolvido em tantos projetos, cara, que ele não consegue tratar esse projeto à parte, cara. Ele já está ali atolado com o dia a dia. Então, muitas vezes, cara, é entender que o projeto de implementação, o passo inicial ali, cara, é um projeto de início e fim, que o consultor vai chegar lá, vai trazer uma diretriz, uma orientação, uma documentação, para que seja dado o passo inicial e que muitas vezes essa cultura vai ser continuada para quem está lá dentro, né? Então, muitas vezes é uma coisa que muitas vezes é difícil até de absorver, cara, esse projeto aí para quem já está atuando diretamente ali no time de tecnologia, entendeu? Cara, no direito também, sempre que você vê um consultor externo, o pessoal trata meio diferente assim, não por não gostar de você, mas, poxa, vai mudar aqui minha rotina, agora eu vou ter que me adaptar a um negócio que eu não estava acostumado. Mas, sim, cara, acho que vai ser em qualquer área. Se tiver alguém de uma área diferente aqui escutando, vai falar, poxa, na minha também. Então, segue o jogo e o negócio é não ter muito estresse com isso, tentar resolver o que você foi contratado para fazer e tá tudo certo. Exatamente, cara. Acredito que é muito nessa linha. E assim, você economiza tempo e riscos. Eu acho que isso que a gente tem que pensar, cara. Que você trazendo uma mão de obra, uma consultoria especializada, isso vai diminuir muitos riscos de ainda ter pontos de vulnerabilidade ali, de falhas ali a nível de segurança e também a nível de tempo. Essa implementação pode ser muito mais rápida e assertiva, né, cara? Eu acho que e, consequentemente, cara, isso pode diminuir até os custos, né, que as empresas podem ter de muitas vezes manter um profissional ali de TI que normalmente pode ser um profissional caro durante Uhum. anos e anos batendo cabeça ali do que chegar um cara externo e, cara, faz isso aqui, vamos fazer isso aqui em um mês, 2 meses, entendeu? E às vezes até o cara interno, só de ver o profissional externo fazendo aquilo, o cara vai começar a absorver alguma coisa. Claro, ele não vai ser um especialista quando terminar o processo. Mas ele também vai estar aprendendo coisa pra caramba ali que mais pra frente ele pode ajudar a empresa. Então, conseguir colocar essa cultura no funcionário. Ele fala, pô, a gente não tá chamando alguém porque você não presta, porque você é substituível. A gente tá chamando pra essa pontuação aqui. Se você quiser aprender alguma coisa aqui, aprende. E vamos ver o que acontece no futuro. Se você souber se dedicar, souber fazer por onde aí. Exatamente, cara. Eu acredito também bastante nessa linha. Até pela minha experiência vendo aí diversos projetos, né? E que o que as empresas têm feito, né, na área de tecnologia quando se fala de banco de dados? Cara, estão contratando empresas que são especializadas para poder auxiliar, para poder tirar as dúvidas. As dúvidas são muitas, as possibilidades quando se fala de TI são muitas também. E que, cara, tudo a experiência de quem já fez, eu acho que pode acelerar bastante esse processo e pode fazer com que as empresas tenham muito mais resultados e menos risco quando o assunto é segurança. É isso aí. Então, pessoal, se vocês curtiram isso aí, não são da área ainda, mas querem aprender alguma coisa, o Guilherme tem um muito bacana na página dele. E tem coisas desde o mais básico até o mais avançado, né? Então, se o cara
tá querendo começar do zero, ele vai conseguir também achar nos seus cursos. Exatamente, cara, exatamente. A gente tem treinamentos aí desde o básico até o avançado, tanto para quem está começando nessa área de banco de dados, tanto para quem já atua em grandes ambientes, né? E quer adaptar suas features de segurança, a gente tem vários programas. Caso vocês queiram saber mais informações, aqui no perfil da DBOCM tem o nosso site www.dbocm.com. Lá a gente tem uma aba de treinamentos, tem uma aba de consultorias que você pode estar entrando em contato com a gente para que a gente consiga estar apoiando. E Rafa, você está fazendo também uma série de lives aí essa semana. Aí eu vi que nós somos os primeiros convidados, queria até agradecer para você o convite. E que vai ter mais temas aí falando sobre LGPD em outras áreas, né? A gente sabe que toda empresa precisa de LGPD, né, cara? Precisa se adequar, tanto pequena, médio e grande, né? Então, eu tava até falando um pouquinho antes de te convidar aqui, falando pro pessoal que ia ser as áreas, mas, por exemplo, amanhã vai vir uma DPO. Então ela vai estar bem na mão na massa. Mas na quarta, por exemplo, vai vir um cara que é filósofo. E o cara vai falar sobre como é a privacidade e como a privacidade influencia no indivíduo. E, pô, isso acaba também sendo uma das bases principológicas da LGPD. Então, se o cara quer trabalhar com isso, ele tem essa abordagem não só da parte do direito, mas tudo essa mais holística que a gente fala, pô, vai ser um negócio absurdo de bom para ele conseguir ampliar os horizontes e mostrar que direito não é só lei. Mas é isso Exatamente, aí, né, cara. cara? E você tá com o canal do Telegram aí também, né, cara? Acho que vale a pena também convidar o pessoal pro canal do Telegram aí, né? Pô, é verdade, eu falei aqui, achei que só tinha meu público de sempre, esqueci dos seus. Então, pessoal, aqui no minha descrição do meu perfil vai ter o canal tanto do YouTube quanto do Telegram. Entra lá, tô sempre postando alguma coisinha diferente. Quando eu faço alguma live aqui e acho que podia ter um material para ajudar a ver alguma coisa mais visual para assemelhar melhor o conteúdo, eu posto lá. E também vai ficar aqui gravado tanto no Instagram, mas se você falar, poxa, eu prefiro ver no YouTube depois disso. Eu acho que o tela é melhor no computador, enfim. Vai ficar também o link aí. Se inscreve lá e tem bastante coisa bacana vindo pela frente aí. Eu vou falar disso mais pra frente durante a semana, mas vai ter um lançamento legal vindo aí. E se você que é advogado e está querendo começar agora a trabalhar com LGPD, esse curso é justamente para você. Mas é isso aí, cara. Obrigado pela sua presença. Sempre um prazer escutar você falar. Sempre aprendo coisa pra caramba, mesmo não sendo da área. Então acho que o pessoal também do direito aqui deve ter aprendido tanto quanto eu. Show de bola, meu camarada. Eu que agradeço aí o seu convite. Para mim é sempre um grande prazer. A gente está falando um pouco sobre segurança, sobre banco de dados, temas tão relevantes, tão importantes e tão atuais, né, cara? Que quem não está ligado nesses temas, cara, precisa estudar realmente tanto segurança quanto fala na área de tecnologia, tanto quando se fala aí a nível do lado mais jurídico aí, que você é um cara também que domina essa área totalmente, cara. Obrigado aí pelo convite e um grande prazer estar aqui contigo. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, pessoal. Vejo vocês amanhã então. Valeu, Mais abraço. uma live e é isso aí. Valeu.